Gostaria de saber sobre controle de natalidade perante a visão espírita. E aí, Jorge, Sandra? Bacana. Bom, preciso saber se você, quando usou o termo controle da natalidade, usou o termo com o sentido do que significa controle da natalidade, ou se você usou esse termo com o sentido de paternidade responsável, que são dois conceitos diferentes. Foi controle de natalidade perante Sim, mas assim, com que sentido ele usou a palavra? Porque, existe uma coisa chamada controle de natalidade, existe uma coisa chamada paternidade responsável. O que é controle da natalidade? É um programa governamental que estabelece o número de filhos que as pessoas podem ter mediante uma legislação estabelecida pelo Estado. Então, por exemplo, no meu país está determinado que o casal só pode ter 1, 2 filhos, sei lá. Isso chama-se controle de natalidade. É uma iniciativa do Estado para restringir as pessoas a terem filhos. E existe um outro conceito que é chamado de paternidade responsável, que não é de iniciativa governamental, mas é quando o indivíduo decide pela deliberação sobre a prole dele. Em doutrina espírita, a gente encontra muito mais material sobre paternidade responsável e muito menos sobre controle da natalidade, que é uma ação governamental, então isso é de outra esfera. Nós temos no livro de Joana de Ângeles, Após a Tempestade, um capítulo lá, que eu não vou lembrar o número agora, mas é um capítulo, se eu não me engano, o nome é Paternidade Responsável até. Mas é um capítulo que trata sobre métodos anticonceptivos, que isso está na esfera do livre-arbítrio das criaturas. E esse capítulo ele começa com a seguinte frase: o homem não só pode, como deve planejar a sua prole. Então, não só pode, como deve, decidindo quantos e quando e quantos filhos deseja ter. Então, estabelecer uma forma de fazer com que a reprodução aconteça dentro de um planejamento é desejável no dizer da doutrina espírita. Em outras palavras, o casal precisa, dentro da leitura que a doutrina espírita faz sobre a vida, criar uma estratégia para que tenha os filhos de acordo com uma programação. Então, não cabe, na visão da doutrina espírita, o seguinte raciocínio: quantos Deus quiser mandar, mande. Não. Senão, a gente vai ter aí filho todos os anos. E a visão da doutrina espírita é que a gente planeje. Nós queremos ter um filho agora, nós não queremos ter um filho agora. Fazer um planejamento de quando queremos e quanto queremos. A grave questão está no método que vai ser utilizado para o planejamento familiar. Acho que esse que é o nome do capítulo, planejamento familiar. Lembrei. Não é paternidade responsável, não. É planejamento familiar. Depois vocês olham aí, livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles. Acho que é planejamento familiar. Então, no planejamento familiar, o casal precisa decidir. E aí é muito importante que a gente utilize métodos que sejam o menos danoso possível. Então, o método de planejamento familiar menos recomendado é o método abortista, ou seja, eu quero ter 3 filhos, se a minha mulher engravidar fora dessa programação, a gente aborta. Esse método, ele não é considerado como um método satisfatório dentro da visão da doutrina espírita. Depois do método abortista, nós temos os métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos são aqueles no qual a mulher faz uma salpingectomia, ou ele faz uma vasectomia, ela faz uma esterectomia. Isso aí seria uma cirurgia
que, de certa maneira, impossibilitaria a gestação. E aí a gente vê que se eu faço uma decisão dessa ordem, ela tem dificuldade de reversão. Elas não são irreversíveis, mas tem dificuldade. Esterectomia não tem jeito, que tirou fora não tem como botar de volta, né? Já foi. Mas uma salpingectomia, que você tira as trompas, né? E aí depois fica só os ovários, ainda é possível alguma coisa. Tem gente que engravidou sem trompa. Em Macapá, o Felipe Menezes teve um filho que 10 anos depois da esposa ter tirado as trompas, ela engravidou. O óvulo fecundou, veio, não me perguntem como, nadando, entrou no útero e fecundou. Muito bem. Então, os métodos cirúrgicos seriam uma opção que também a gente tem que ver se eles são reversíveis ou não. Aí você tem a laqueadura, que é um método reversível, que é só amarrar as trompas, desamarra, volta à fertilidade. E depois você tem os métodos químicos, que são os métodos baseados em substâncias químicas que são tomadas. Eles não são métodos que, de certa maneira, interferem no físico, né? Mas eles têm as questões referentes a hormonal. Algumas pessoas precisarão desse tipo de método de acordo com a forma de funcionamento do casal. E existem os métodos naturais, que são aqueles que trazem menor responsabilidade pelo fato de não usarem nenhum instrumento químico para fazer e não usam uma cirurgia. Então, são os mais recomendáveis do ponto de vista espiritual, seriam os métodos naturais. Temperatura basal, tabela e método de Billing seriam os mais usados. Só que, evidentemente, precisa ter um ciclo regular, precisa ter uma série de condições para acontecer. Então, há toda uma escada. Você começa nos métodos naturais, métodos químicos, métodos cirúrgicos e lá em cima, ou lá embaixo, o método abortista. O que está colocado na literatura é que a família precisa encontrar o método mais adequado para que a sua prole seja de maneira adequada ao que se deseja. E aí, no finalzinho do método, do capítulo diz: se for preciso usar a pílula, use, mas abortar, não. Então, você vai usar o que você tiver. Eu lembro do Alberto Almeida, quando ele falava assim: a pílula não é o melhor método, por conta das sequelas que a gente sabe que tem. Mas se você é capaz de abortar caso engravide, toma pílula. Usa a pílula. Se você é capaz de abortar se engravidar, então faz a salpingectomia. Faz. Tira as trompas, tira o útero. Faz um implante daqueles implantes hormonais. Faça. Se você acha que você é capaz de fazer, tome uma outra decisão. Faça isso para evitar que você faça outro. Mas o homem não só pode, como deve planejar a sua prole. A gente precisa, sim, programar e organizar a nossa vida para que os nossos filhos venham no tempo que a gente acha conveniente e na quantidade que a gente acha que somos capazes de gerenciar.